Nós estamos aqui hoje com o Dr. Silvio e nós vamos discutir um artigo recente que foi publicado numa revista muito conceituada, o JAMA, e que aborda a questão do tratamento cirúrgico do câncer de mama com um foco que pode vir a revolucionar ao longo dos próximos anos a forma pela qual os pacientes realmente são operadas. Silvio, você gostaria de explicar um pouco o contexto histórico desse estudo? Então, o tratamento do câncer de mama, no que se refere à parte cirúrgica, ele inicialmente era feito com cirurgias radicais, que compreendia a retirada da mama e de todos os gânglios axilares, que é o que a gente chama de mastectomia radical, e que com o passar dos anos, mais recentemente depois do final da década de 80, se transformou em cirurgia conservadora, onde a ideia era tirar o nódulo, o tecido circunjacente e os linfonodos, os gânglios axilares também. A tendência da evolução de uma cirurgia maior para uma cirurgia menor, ela veio com uma necessidade pela própria demanda estética das pacientes e pela evolução onde os estudos mostravam que realmente não tinha um comprometimento da sobrevida, do tratamento, da curabilidade em que você fazer uma cirurgia menor associada à radioterapia em vez de fazer uma cirurgia maior com a mastectomia radical. Então, até o início dos anos 2000, 2003, 2005, vários estudos mostraram a eficiência dessa técnica. Estudo italiano, estudo americano, mostrando que toda vez que você tinha um linfonodo comprometido, o sentinela comprometido, você esvaziaria e retiraria todos os outros gânglios. No entanto, quando esse gânglio sentinela estaria negativo, não tinha necessidade de tirar os outros. E esses estudos mostraram, comparativamente, que os grupos que simplesmente retiravam só o linfonodo, quando não tinha comprometimento da doença, tinha a mesma curabilidade que o grupo que tirava sistematicamente todos os gânglios, mesmo sem doença nenhuma. Então a gente tem que entender esse estudo como um tratamento cirúrgico menos invasivo para ter menos efeitos colaterais, sem, no entanto, perder a chance de levar a paciente à cura. Por que não propor um tratamento que seja tão bom e tão efetivo em relação à curabilidade e, ao mesmo tempo, menos agressivo, menos consequente ou menos nocivo para a saúde da paciente? E os resultados mostraram que tanto o tempo livre de doença, ou seja, o tempo que essas pacientes ficavam sem a doença reaparecer, e tanto o tempo de sobrevida, ou seja, a curabilidade nesses 6 anos e meio mais ou menos de trabalho, não foi diferente em relação àquelas pacientes que tinham até 2 gânglios com micrometástase e que tinham tumores até 5 centímetros, com cirurgia conservadora e radioterapia complementar, tinham os mesmos índices prognósticos em relação ao tempo livre de doença, sobrevida global, que as pacientes que faziam o esvaziamento axilar sistêmico quando tinham esses gânglios comprometidos. Então a leitura que a gente faz disso, ver se eu estou correto, é que para uma paciente que se encaixe neste perfil de um tumor de até 5 centímetros, na qual a axila não tem nada palpável, mas que durante a execução do linfonodo sentinela eventualmente seja documentada uma micrometástase, para esta mulher especificamente, principalmente se ela for ter o benefício da quimio e hormonioterapia adequados, seria plausível a gente levar a discussão com ela a hipótese de não fazer o esvaziamento axilar, apesar do linfonodo sentinela ter estado comprometido? Por enquanto, eu acho que a discussão ela é artesanal, vamos dizer assim, na medida em que a gente pega cada caso e discute multidisciplinarmente qual é o custo-benefício de se esvaziar a axila e o que a gente pode beneficiar essa paciente. Mas eu acho que vale a mensagem para as pacientes que porventura estejam em vias de serem operadas de câncer de mama, vale a mensagem de que elas devem sim discutir com o cirurgião delas sobre a hipótese de não se esvaziar a axila, com vias a preservar a função melhor do braço, a evitar linfedema, esse inchaço no braço que poderia ocorrer, dor na axila e um pouco de diminuição da mobilidade, né? Então isso é mais uma vez uma tendência do tratamento ficar menos agressivo conforme a curabilidade da doença vai aumentando graças a tudo, a cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia e a radioterapia mais sofisticadas. Mas a sugestão que fica, que é a mais importante, que é o que a gente tem feito aqui no Einstein, é esse
essa abordagem multidisciplinar, onde a gente pega cada caso e individualizamos e personalizamos essa paciente no sentido de discutir junto com o oncologista clínico, com o radioterapeuta e o cirurgião mastologista, no sentido de ver qual que é o melhor tratamento para essa pessoa e como a gente pode beneficiar ela da melhor maneira possível para que ela atinja o máximo possível de curabilidade. Essa é a nossa intenção.